Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Klein, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui, onde nós estamos fazendo essa empreitada do Clube de Leitura Verbo para tratarmos, estudarmos obras católicas que têm a ver com a teologia, com a filosofia, com a psicanálise, que são assuntos que eu gosto muito. Então, venho aqui fazer a leitura comentada, capítulo por capítulo deste livro, para lhe ajudar aí a entender esses temas que muitas vezes são tão complexos, né? Mas que o Léo 13 ajuda através de ótimos exemplos para a gente entender. Então, aí a questão do capítulo, né? A alma pode morrer? Você já pensou sobre isto? Será possível a morte espiritual? O que é o pecado? Que tipo de pecados existem? Interessante, né? Então, vem comigo, vamos refletir. Espero que você tenha o livro, né, para você ler e acompanhar aqui com a gente. Se você não tem o livro, ele tem o link do site que disponibiliza este link no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou colocar depois o link. Você pode, então, entrar lá no grupo do WhatsApp, acessar o link e baixar o livro para você participar, né? E também, se você puder adquirir o livro, né, eu acho que é melhor. Eu gosto de ter o livro na mão, né? Até porque PDF, eu dei uma lida no PDF e já vi que tem alguns erros, né? Mas se você não quer investir, não quer comprar, tranquilo, ajuda, porque alguns erros que não prejudicam né, o contexto do livro. Então, a alma pode morrer? Sim, a alma pode morrer. A explicação que a gente tem é que no momento que você peca com um pecado mortal, você então se afasta de Deus. E afastada de Deus, a alma vai sucumbindo, ela vai morrendo, né? Porque Deus é essa fonte de graça que alimenta a nossa alma. Então eu falo assim muito, né, que o maior xingamento que você pode dizer para alguém é desgraçado. Ah, aquele lá é um desgraçado. Porque desgraçado é a pessoa que está fora da graça. Então, estar fora da graça é estar desgraçado, realmente, então, morto espiritualmente, afastado, né, da graça de Deus. Então, aqui tem o amor de Deus, o Espírito Santo, derramou-se nela, preenchendo o vazio espiritual que o pecado original havia produzido. Como consequência desta íntima união com Deus, a nossa alma se eleva a um tipo de vida, a vida sobrenatural, que se chama graça santificante, que é a nossa obrigação preservar. E não só preservar, como mas incrementar e intensificar. Deus, depois de unir-nos a si pelo batismo, jamais nos abandona. Após o batismo, o único modo de nos separarmos dele é repeli-lo deliberadamente. Isto acontece quando, com plena consciência, deliberada e livremente, nos recusamos a obedecer a Deus em matéria grave. Então, lembra que a gente trabalhou a questão do Adão e Eva, que Deus tinha que ter, ele precisava colocar pelo menos uma regra para que Adão e Eva pudessem demonstrar a obediência e o amor a Deus, e o respeito, enfim, né? Então a única regra que havia no Éden foi descumprida, né? Então sabe que essa questão já começa lá. Isto. E também o pecado só acontece quando há plena consciência, deliberada e livre.
né, de nos recusarmos a obedecer a Deus em matéria grave. Neste caso, cometemos um pecado mortal, que, como a palavra indica, causa a morte da alma. Agora veja o que diz aqui no Catecismo. Ele coloca aqui já para nós. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Número 1855. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. 1855. Aqui já tá aqui. Uhum. Então, eu tenho esse costume de pesquisar as coisas. Pesquisar porque, tá na Bíblia, lá em Mateus 10:8. Vá lá olhar, porque assim o pessoal fala muitas coisas erradas. Tira um texto do contexto para criar um pretexto. Então, a minha proposta aqui com esses estudos é mostrar para você como você criar uma rotina de reflexão e de criticidade, né? E você tem esse senso crítico de ler uma coisa, entender aquilo, procurar pesquisar sobre aquilo ali. Hoje a gente tem inteligência artificial que você pode questionar questões relacionadas a estudo. É maravilhoso. Você tem uma questão, às vezes, da palavra, da Bíblia, você pergunta para a inteligência artificial, questiona, pede estudos, pesquisas, o que tem na antropologia, o que tem na arqueologia a respeito daquilo ali. Então você consegue estudar de forma muito profunda um assunto junto com a inteligência artificial. E também a gente precisa ter, às vezes você não tem o material, não tem o catecismo, você pode perguntar, pode conferir o que fala no catecismo. Então a ideia é a gente realmente com calma, né, com tranquilidade, pesquisar, buscar, entender essas questões de uma forma mais madura, né, mais reflexiva, mais filosófica, porque hoje a gente percebe que tudo é numa velocidade muito grande, tudo você tem que colocar de forma prática, rápida, já ir direto ao assunto, e isso funciona com muitas disciplinas, com muitas matérias, mas não funciona quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala de filosofia, de reflexão. Você tem que respirar, você tem que ter calma, paciência e no seu tempo ir escutando, passando por um filtro filosófico, que eu chamo, eu vou explicar para você. O filtro filosófico é como se você tivesse na sua mente, né, essa capacidade de escutar as coisas. Você está escutando eu falar, mas daqui a pouco eu falo alguma coisa que tranca no filtro. Não, mas tá certo, não tá certo? Aí para, vai lá, pesquisa, estuda, não, tá certo, continua. Então a gente não aceitar tudo que é dito, né? Então ali estava falando 1855, né? O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Viu? Bem certinho. Então, tá ali. Conferido. Né? Então, aqui ele vai continuar neste tema, contando, mostrando o quanto que a gente realmente pode colocar nossa alma a perder. Então existe sim, respondendo a pergunta lá inicial,
existe sim a morte espiritual, a morte da alma, que a gente, eu pelo menos assim, percebo, né, de uma forma mais sensível, que muitas pessoas estão vivendo fisicamente. Elas estão com o corpo caminhando, trabalhando, fazendo suas rotinas, suas coisas, mas ela já é uma pessoa com uma alma morta. Ela é uma pessoa que perdeu o brilho nos olhos, ela é uma pessoa que está vivendo por viver. Ela não tem mais a alegria, mais a felicidade, o prazer de viver. Então, isto pode ser um sintoma desta falta de conexão com Deus, né? Não confunda que a pessoa às vezes tem uma depressão e ele tem depressão, ele está assim porque ele não tem Deus. Não, não é isso. A depressão é uma doença e a depressão precisa de tratamento e de atenção, porque ela é uma doença oculta, né? Invisível, não é como um braço quebrado que você vê a pessoa com o braço quebrado, coitado, tá com o braço quebrado. Uma pessoa que está depressiva, muitas vezes ela não transparece, né? Ela está aí vivendo, dando sorrisos amarelos, aquele sorriso social, mas dentro dela ela está vivendo a doença, né, da depressão. Então, depressão é uma coisa e falta de Deus é outra coisa. Então, o que eu falo aqui é que existem pessoas que às vezes não estão felizes, não estão sentindo um vazio na vida, e esse vazio precisa ser preenchido pela graça. Devo deixar bem claro este ponto, né? Então, outro ponto importante aqui que eu fiz minhas anotações é uma pergunta de um aluno há um tempo atrás que eu lembrei e anotei aqui, e a pergunta era assim: tá, mas como que a gente vai saber se é pecado, se não é pecado, que régua que existe, né, para medir o pecado? A régua é Jesus. A régua é Jesus. Então, ele é o modelo, ele é a régua para nos dizer certinho o que é errado, o que é certo. E ele veio muito também para nos ensinar sobre isto. Outras questões aqui que eu achei também mais importantes e que podem gerar mais controvérsia o que é o pecado mortal e o que é preciso fazer para ser um pecado mortal. Mortal por quê? Porque mata o espírito, a alma, né? A nossa parte espiritual, a nossa parte sutil. Então, para que seja um pecado mortal, ele precisa ser grave. O que é esse grave? Ele fala aqui mais atrás. É o que ele fala lá em Marcos 10, 19. O que é uma matéria grave? É precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. Vamos dar uma olhada lá? Deixa eu achar aqui. Marcos 10, 19. Aqui. Marcos 10, 19. O rico querendo seguir Jesus. Vou começar do 17 para pegar o contexto, né, que é importante. Jesus saiu caminhando quando chegou alguém correndo,
caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele e com amor e disse-lhe: Uma só coisa então te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É uma passagem muito bacana para se refletir também sobre ela, né? Tem muito que refletir aí. Mas o que nós estamos, qual que é o nosso tema? É o pecado. Então ele está colocando ali exemplos de matéria grave. Então a gente já sabe o que é matéria. Então essa matéria grave é que está relacionado principalmente aos 10 mandamentos, né? E depois, além de ter a matéria, precisa ter a consciência, né? Então você precisa estar consciente de que você está fazendo aquilo ali, né? De vontade, de consciência, de desejo. E a outra é a liberdade. Então, você pode muitas vezes ser obrigado a fazer uma coisa. Não, para ser pecado mortal, grave, precisa ter a matéria, a consciência e a liberdade. Então, isso me faz lembrar de um filme chamado Liberdade. Não, chamado Silêncio, perdão. Acho que é O Silêncio, que é um filme que fala sobre a missão da igreja no Japão, né, e no tempo em que tudo era muito fechado, existia uma ordem do imperador para que a religião cristã não prosperasse. Então era uma perseguição muito brutal e neste filme fala muito sobre isso, né? Então eles guardavam, muitas vezes eram obrigados a fazer determinadas coisas, porque senão eles iriam morrer, né? Então não é pecado se você é obrigado a fazer aquilo ali. A ideia que nos traz é que precisa ter a matéria, a consciência e a liberdade. Então, livremente você faz com consciência e com liberdade. Aí aqui vem uma questão que eu lhe pergunto para a gente refletir um pouco, puxando para o lado agora da mente, né? E os incapazes? Você já pensou, por exemplo, uma pessoa incapaz, né, que não responde pelos seus atos, que não tem consciência daquilo que está fazendo e faz comete um pecado com matéria grave? Essa pessoa, ela tem a alma dela perdida? Não, porque ela não tem consciência. Então, muitas vezes, a pessoa está num momento da sua vida em que ela não está em sã consciência e comete, às vezes, um pecado. Então, talvez seja até o seu caso. Você se sente culpado ou culpada por uma coisa no passado que fez, e aí eu lhe pergunto, você estava com a sua cabeça boa naquele momento? Você estava tranquila, consciente do que você fez? Você teve toda a liberdade para poder não fazer e mesmo assim fez? Então talvez muitas vezes nós trazemos culpas de pecados que nós fizemos, que está aqui, né, no nosso inconsciente, mas que na verdade
não foram pecados, né? Porque precisa ter a perfeita consciência e a perfeita liberdade de escolha para ser pecado grave. Né? Então aí, ó, veja que a gente vai esclarecendo e muitas vezes até pode resolver questões aí da gente, né? Seguindo adiante, a outra questão é quais são as raízes do pecado. Eu tenho uma ideia que tudo começa com um pensamento intrusivo, que eu digo, né? Esse pensamento intrusivo, ele pode ser influências espirituais, podem ser influências do ambiente, pode ser influências de questões inconscientes, né? Enfim. Mas tudo começa dentro da mente da gente com um pensamento. Então veja como que é importante quem está buscando, né, a espiritualidade se analisar, ter uma pessoa que o ouça e que analise junto as suas questões. Por quê? Porque se o pecado ele começa no pensamento, né, você precisa primeiro ter uma ideia. Vou fazer tal coisa. Aí aquela ideia cria um desejo, cria uma vontade. E depois, sim ou não, acaba cometendo aquele pecado. Mas fazendo a engenharia reversa, tudo começa na mente, nos pensamentos. Então, quanto mais você conseguir limpar seus pensamentos, menos arma, menos munição você vai dar para essas influências espirituais ou o que quer que sejam lhe fazer mal. Aí a gente vem aqui, vai lá nos patriarcas, né, nos antigos, nos primeiros padres, que eram os padres do deserto, que até inclusive alguns teólogos falam que Jesus estudou com esses essênios que viviam no deserto e que o que eles mais trabalhavam? A questão interior. Primeiro você tem que resolver, limpar, né, essas questões interiores, matar seus demônios, para depois então você poder dizer que você é cristão, que você é uma pessoa espiritualizada, enfim. Então veja que Jesus vai para o deserto e faz essa obra, né, de meditar, de trabalhar, de entender todas as coisas que há dentro dele para se fortalecer, se purificar no seu interior e então se ter capacidade de lutar contra o mal, né, e ser um mensageiro, né, da obra. Então, quais são as raízes do pecado? A raiz do pecado começa nos pensamentos. E os pensamentos, eles se originam da nossa cultura. Então, o que você é? Você é tudo aquilo que você vê e que você ouve. Então, se você fosse surdo e cego, você praticamente não teria conhecimento de nada. Então, essas ferramentas de input, que nem fala, né, na neurociência e também na programação neurolinguística, que o conhecimento, a visão de mundo entra através da visão e da audição. Então, veja que tudo que você enxerga e tudo que você ouve vai compor aquilo que você é. E aí, em cima daquilo que você é, das suas vivências, das suas experiências, vêm os seus pensamentos. Então, veja o quanto que é importante nós filtrarmos aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê, porque isso vai nitidamente, claramente
repercutir nos nossos pensamentos e, a posterior, também, né, nos nossos erros, nos nossos pecados. Aqui na página 63, mais adiante, deixa eu ver o que fala aqui. Aqui eu acho que também não vi nenhuma dúvida assim, né? Tá bem claro. Aqui na página 65, achei interessante, que é muito útil conhecermos nossas fraquezas, que vem a calhar com o que eu estava falando. Você se conhece bem? Ou, para dizê-lo de uma forma negativa, sabe qual é o seu principal defeito? Pode ser que você tenha muitos defeitos, a maioria de nós os tem, mas fique certo de que há um que se destaca mais que os outros, que é o seu maior obstáculo para o crescimento espiritual. Os autores espirituais descrevem este defeito como o defeito dominante. Então, como que eu vou saber o meu defeito dominante se eu não me analisar? Né? Se eu não fazer uma análise SWOT, né? Como diz na administração, as minhas forças, as minhas fraquezas, né? O que eu posso empreender, o que eu tenho que me afastar, o que eu tenho que me aproximar. Então, é muito importante se analisar. Antes de mais nada, convém esclarecer a diferença entre um defeito e um pecado. Um defeito é o que poderíamos chamar de o ponto fraco, que nos faz facilmente cometer certos pecados e torna mais difícil praticar certas virtudes. E é esse o ponto fraco que as forças, né, do mal vão procurar lhe atacar. Porque é nessas questões que estão ali no inconsciente que é a porta aonde entram os pensamentos, onde entra o ataque obsessivo, né, a obsessão, o assédio, né, que talvez nós vamos entender melhor esses termos, obsessão e assédio, quando a gente for estudar exorcismo, e alguma parte assim, aí vai explicar direitinho, né? Sabemos que quando se cultiva um jardim, dá pouco resultado a parar as plantas daninhas rente ao chão. Você tem uma grama aí, um jardim na sua casa, e tem aquelas ervas daninhas. Aí você vai ali e só corta, apara a grama, vem as ervas daninhas de novo. O que a gente tem que fazer? Tem que arrancar pela raiz, né, para que não cresça novamente. Então, sabemos que se não arrancam as raízes, crescerão outra vez. O mesmo ocorre na nossa vida com certos pecados. Continuarão a aparecer continuamente se não arrancarmos as suas raízes, esse defeito do qual nascem. Os teólogos estabelecem uma lista de 7 defeitos ou fraquezas principais que estão na base de quase todos os pecados atuais e chamam-se ordinariamente os 7 vícios ou os pecados capitais. Viu? Agora você já entendeu os pecados capitais. A palavra capital tem este significado porque são mais relevantes ou mais frequentes, maiores ou piores, né? Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes a que se opõem, ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu, seguindo por São João Cassiano e São Gregório Magno, são chamados capitais, porque geram outros pecados e vícios. São, né? Então, a capital é aonde concentra maior, né, energia. Aí vem a pergunta, bem, mas quais são os 7 vícios dominantes, os pecados capitais? Então, a saber, o primeiro é a soberba, que poderíamos definir como a procura desordenada da nossa própria honra e excelência.
A próxima, o segundo, é a avareza, o desejo imoderado de bens temporais. Então, é tudo que está relacionado à ambição, né? de capital, de dinheiro, práticas abusivas nos negócios, mesquinhez, indiferença à necessidade dos outros, enfim. O seguinte da lista é a luxúria, ou a impureza. Faço perceber que os pecados evidentes contra a castidade têm sua origem na luxúria. Vamos adiante. Depois vem a ira, o estado emocional desordenado que nos incita a desforrar-nos dos outros, opor-nos insensatamente a pessoas ou coisas. Homicídios, brigas, agressões, desavenças, injúrias são consequências evidentes da ira, como também o ódio, a murmuração e o dano à propriedade alheia. A gula é outro pecado capital, a atração desordenada pela comida ou bebida, mais ignóbil dos vícios. Mas eu acredito, melhor dizendo, que a gula não está ligada só com comida e bebida. Ela é uma atração desordenada por tudo. É uma obsessão por isso ou por aquilo. Então, tudo que gera uma obsessão, ele pode também ser interpretado como um pecado capital, porque entra nessa questão da gula, de querer mais e mais e nunca se satisfazer com aquilo ali. A inveja também é um vício dominante. É necessário sermos muito humildes e sinceros conosco para admitir que a temos. A inveja não consiste em desejar o nível de vida dos outros. Este é um sentimento natural. A inveja é antes a tristeza causada pelo fato de haver quem esteja numa situação melhor que a nossa. Então veja que eu fico feliz em saber que meus amigos e que pessoas que eu conheço estão melhores do que eu. Agora o invejoso não. Ele fica com raiva, ele fica triste que o outro está melhor do que ele. E finalmente temos a assédia ou a preguiça, que não é um simples desagrado perante o trabalho. Há muita gente que não acha agradável o seu trabalho. A preguiça consiste, antes de tudo, fugir do esforço. É o desgosto, a recusa causado pela necessidade de cumprirmos os nossos deveres, especialmente os nossos deveres para com Deus. Ah, mas hoje está frio, hoje está quente, hoje eu não vou ajudar lá na liturgia, hoje eu não vou na missa, hoje eu estou isso, aquilo. Então, né, sempre uma preguiça de estudar, uma preguiça de participar de uma aula, uma preguiça de abrir um livro e ler. Então, é um pecado capital. Estes são, pois, os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Nós que temos, sem dúvida, o louvável costume de examinar nossa consciência, espero que sim, né? Antes de nos deitarmos, e evidentemente antes de nos confessarmos, lucraríamos muito se de hoje em diante nos perguntássemos não só que pecados cometi e quantas vezes, mas também por quê. Isto é, qual foi a raiz, o pecado capital que esteve na origem de cada uma dessas nossas faltas. Ok, então, se você está curtindo, né, a leitura comentada, as minhas reflexões sobre o livro, se inscreva aí no canal, participe do nosso grupo no WhatsApp, dê um like aí, apoie essa iniciativa, compartilhe com seus amigos também, convide-os a participar também da leitura deste livro, que é sensacional e que ele fala a todos os cristãos, né, não só católicos, mas a todos os cristãos, e abordando temas tão interessantes, tão imprescindíveis ao nosso conhecimento. Então, muito obrigado,
Um grande abraço e nos vemos agora no próximo capítulo, que é o capítulo 7. Deixa eu achar aqui. O que fala no capítulo 7? A encarnação. Ótimo, que maravilha. A encarnação. Então, já vai se inscrevendo aí para você receber, né, quando se inscreve no sininho lá, quando sair o novo vídeo agora, você recebe uma mensagem aí do YouTube, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.